Obrigado, irmão, obrigado. Toda vez eu passo batido. Toda semana, quarta, quinta e sexta, nós temos oração das irmãs. Só mulheres oram aqui na igreja, irmãos, na parte da manhã. É o momento das mulheres orarem, de 7 às 8. Então, irmã que pode, oração matutina, toda quarta, quinta e sexta, 1 hora de oração pela manhã. Teve hoje, quinta vai ter, aliás, ontem, hoje e amanhã terá também, em nome de Jesus. Obrigado, viu, irmã Celi? Deus abençoe. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos estar orando nesse momento mais uma vez, e vamos abrir nossa Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nosso texto base para a gente orar. A gente lê e logo em seguida a gente ora. 1 Coríntios 15, versículo 1. Glória a Jesus. Se conseguir, Humberto, abrir um pouquinho, tirar um pouquinho do bum, 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 bum. Viu como é que quem não entende se conecta? Não sabe dizer o que é que tem que tirar, só faz, tira o bum, 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 bum. E ele que tem que entender, e quem entende é ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Glória a Jesus. Melhorou. Vai dizer assim, olha. Irmãos, vamos ler juntos? Venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite, abre os nossos olhos espirituais, que possamos ser iluminados e que teu Espírito possa falar conosco nessa noite, preparar-nos também para sermos não apenas aqueles que creem no Evangelho, mas aqueles que também anunciam esse Evangelho. Dá-nos a graça nessa noite de entendermos o teu propósito. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, veja, eu gostaria só de frisar essa última palavra de Paulo aqui, em Coríntios 15, porque ele diz assim, vocês são salvos por meio desse Evangelho. É a fé no Evangelho, é o entendimento no Evangelho que nos leva à fé. Eu não posso crer em algo que eu não ouvi. Eu tenho que ouvir o Evangelho para poder crer nele. Ao ouvir, eu processo a mensagem. O Espírito de Deus me ilumina para que eu compreenda a mensagem do Evangelho e assim possa crer no Evangelho. Mas veja bem, irmãos, o que ele diz é algo interessante. Se vocês retiverem a palavra, guardarem essa palavra do Evangelho, assim tal como a preguei a vocês. Isso é curioso e interessante de observar, porque ele é como se ele dissesse assim, eu não me comprometo a dizer que uma pessoa pode ser salva se o Evangelho não corresponde à sua verdade. Se é um Evangelho falso, existe um Evangelho falso. A carta de Gálatas, Paulo, ele combate um falso evangelho. Ele diz assim, tem alguém pregando para vocês, Gálatas, um outro evangelho que não é o que eu preguei. Então, não é só uma questão de abrir um texto e dizer, esse é o evangelho. Irmãos, existe uma coerência, existe uma verdade que perpassa o evangelho. Não é qualquer coisa que se diga que é o evangelho. E hoje a gente tem muitos por aí. É um evangelho antropocêntrico, é um evangelho que coloca o homem no centro, tira Jesus, tira Deus, coloca o homem. Irmãos, tem muitos evangelhos, o da prosperidade, tantos evangelhos ali mesclados com algumas verdades aqui e ali, mas Paulo diz assim, não, vocês vão ser salvos se retiverem a palavra tal como eu a preguei a vocês. Se for nessa coerência, nessa verdade, vocês retiverem, vocês são salvos. Agora, não é qualquer palavra, qualquer evangelho que se diga que é evangelho, que vai garantir a salvação. Irmão, nem todo mundo, nem toda igreja tem pregado o evangelho e tem ouvido o verdadeiro evangelho.
E a gente precisa voltar para a Bíblia. E eu estou aqui, irmãos, não é porque a gente é o centro da verdade, não. Mas todos nós temos a oportunidade aqui nessa igreja de avaliar, de sermos bereanos, de examinarmos as Escrituras. Pastor, o obreiro, o irmão, a irmã, está pregando, você tem a obrigação de examinar. O que é que está sendo dito? Vou continuar minha busca na minha casa. Eu vou continuar lendo, ruminando qualquer dúvida. Vou tirá-la com o pastor, com o irmão, com o professor, com o Rafael. Eu não vou ficar acomodado. Eu não vou ser apenas aquele que escuta e recebe qualquer coisa, não. Nós incentivamos isso, irmãos. Amém? Você e eu sermos crentes que examinam a palavra de Deus, para que não venhamos a nos alimentar de qualquer coisa que é servida por aí, não. Porque está sendo pregado muito evangelho. Dito isso, irmãos, eu quero dar continuidade. Nós temos falado aqui sobre o evangelho de Deus. Irmãos, esse estudo, essa palavra que eu tenho trazido, ela está sendo inspirada e motivada por um livreto que me abençoou muito, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E quem escreve isso é Paul Walsh. Então, eu tenho me valido desse livreto e trazido para os irmãos nessas quintas-feiras. Mas no intuito de que isso te desperte, para você não ficar na superfície, irmãos, até porque meu compromisso com vocês é de até 9 horas encerrar a mensagem. Eu disse para o Dani, eu não sei quando que eu vou terminar, não. Talvez um dia eu termine. Brincadeira. Mas eu não estou apressado e vou ficar aqui, irmãos. Não, 9 horas a gente termina. Pastor, mas tem mais coisa para falar? Tem muito mais. Mas eu vou ficar até 9. Amém? Por isso eu vou correndo. Se você tiver caneta, papel, quiser anotar, você anota. Sara está ali também correndo comigo para projetar os textos aqui. Mas nós falamos sobre o dilema. Que dilema, irmãos, nós temos falado do Evangelho? Vamos ver se você consegue relembrar. Eu vou te lembrar. Mas o dilema é que nós vimos no primeiro dia aqui sobre o caráter de Deus. Nós vimos que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus santo, mas também Ele é um Deus justo. Isso é o caráter de Deus, não tem como alterar, não tem como mudar, não tem como ser outro, é esse. Ele é amoroso, ele é santo, mas Ele é justo. Como amor, como um Deus santo, como um Deus justo, Ele age em relação ao homem, que ao contrário, se corrompeu pelo pecado, se tornou transgressor, se tornou hostil, avesso a tudo que se refere a Deus. A Bíblia diz, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, como conciliar isso? E aí vem o dilema. Qual é o dilema? Como um Deus amoroso, que nos criou a sua imagem e semelhança, mas ao passo que é amoroso, Ele também é santo, Ele não se contamina com o pecado, Ele não se satisfaz com o pecado, e por ser justo, Ele não vai simplesmente passar a mão no homem e dizer assim, te perdoa, meu filho, vai para o céu, todo mundo no final vai para o céu. Essa doutrina é estranha à Bíblia, essa doutrina universalista que diz que no final todo mundo vai ser salvo, independente se creu, se não creu, se viveu uma vida doida, louca, se converteu, se não se converteu, se arrependeu, se não se arrependeu, mas o Deus amoroso não permitirá que os seus lindos filhinhos, mesmo que não estejam nem aí para Ele e para o sacrifício de Cristo Jesus, Ele vai levar para o céu. Então, essa doutrina é estranha, porque nós não temos como compatibilizá-la com o caráter de Deus. Ele é justo, irmão. A Bíblia diz que Deus dará a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz que Deus julgará os segredos do nosso coração.
coisas que ninguém nunca soube de mim, de você, de nós. Todo ser humano tem os seus segredos. Há segredos que são apenas uma opção de privacidade, mas há segredos que escondem erros, transgressões, falhas de caráter, maldades, e que a pessoa esconde e diz assim: ninguém nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber, então estou livre. Deus julgará os segredos dos nossos corações. E irá retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, esse é o dilema. E agora? Estamos perdidos para sempre, já que Deus não vai tolerar o pecado no seu santo monte, já que Deus não vai tolerar o pecador, e o homem por si mesmo não pode se salvar. Deixa eu repetir. Você pode ficar, meu irmão. Nós até vimos a questão do pecado, não é um problema que vem de fora para dentro, é um pecado de dentro e que se externa. Eu não sou pecador porque eu peco, simplesmente. Mas eu peco porque eu sou pecador. Eu já nasci com uma natureza corrompida. Eu já nasci em pecado. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então, já está dentro de mim. Então, vamos guardar essa pessoinha numa bolha. Vamos dar comida, água, todo dia, até o dia dela morrer. Então, do dia que ela nasceu, até o dia dela morrer, ela não vai sair dessa bolha. Então, ela vai para o céu, porque ela nunca teve contato com esse mundo mal. Não, só por ela ter nascido, ela já nasceu em pecado. Ela já será julgada pela sua natureza corrompida e pelo seu desvio de Cristo, por não ter confiado no sacrifício para a sua salvação, mesmo nunca tendo contato com nada de fora. É claro, irmãos, eu não estou falando de crianças, de bebês que inocentes, embora tenham nascido com a natureza corrupta, mas não tiveram a opção de fazerem mal ou bem. Claro, cada um vai ser julgado de acordo com certos padrões, certos critérios. Deus é justo até nisso. Mas, irmãos, uma pessoa que viveu a vida, só fiz o bem, nunca fiz mal a ninguém, irmãos, no seu íntimo abriga pecado. Abriga inveja, tem suas lutas contra as concupiscências, de modo que não há nenhum homem que se diga indesculpável diante de Deus e que mereça ir para o céu. Nenhum homem merece ir para o céu. Diga comigo: nenhum homem merece ir para o céu. E aí, irmãos, como é que Deus lida com isso? Eu quero começar com a maneira como Deus lidou com esse dilema, com esse problema. O homem culpado, condenado, que eu amo, mas que na minha santidade, na minha justiça, eu não posso recebê-lo no meu céu, da maneira como ele está. O que é que esse Deus resolveu fazer para resolver esse grande problema? Nós vimos aqui, se Deus agisse na justiça, Ele sabe que o pecador deve ser condenado, e se Ele perdoar livremente o pecador, a sua justiça pode ser questionada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz está com segundas intenções ou outros interesses. Se qualquer tribunal humano, o juiz agir assim, ele pode ser questionado. Como é que ele isentou um criminoso? Como é que ele isentou um assassino? Como é que ele mandou embora uma pessoa, um estuprador, um delinquente? Não tem como, ele é injusto se ele fizer. Mas, irmãos, a resposta desse grande dilema está no Evangelho. Diga assim: a resposta a esse grande problema está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a resposta de Deus.
É a boa notícia, na verdade é a melhor notícia. Melhor notícia de Deus para o homem. Então Deus, na justiça dele, ele condenou a humanidade. E ele exige, sim, ele diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. A exigência da justiça de Deus impõe o juízo da morte. Então Deus condenou toda a humanidade a pagar a sua dívida. Do contrário, não tem como ir para o céu. E tem uma passagem que me veio à memória, irmãos, que é a do credor incompassivo. Eu não sei se você lembra, mas eu quero pegar uma parte dela. Coloca para mim Mateus 18, 34. Por favor, Sara. A história do credor incompassivo fala de um homem, um rei, um grande senhor rico, que tinha um servo dele que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, a quantia é colocada, e essa quantia de 10.000 talentos era algo assim absurdo, era impagável. Se aquele homem trabalhasse a vida inteira e poupasse todo o salário dele para pagar a dívida, ainda assim ele morreria devendo. 10.000 talentos, irmãos, um denário era o salário correspondente a um dia de trabalho, um denário. 10.000 talentos, alguém me ajuda aí, Rafa, Daniel, se tiver como calcular a medida do denário. Um talento correspondia a 10 denários. Irmãos, se meu cálculo não está equivocado, um denário, 10 denários, ou era 100 denários, correspondia a um talento. Sangue de Cristo, piorou o negócio. Espera aí. Um denário. Repete. Pronto, entendeu? Unozinho, um talento, 10.000 denários. Você tinha que trabalhar 10.000 dias para juntar um talento. Quanto que esse homem devia? 10.000 talentos. Ele morreria. Seus filhos morreriam trabalhando, seus netos morreriam trabalhando e ele não pagaria dívida. E aí o Senhor chama ele. 6.000 ou 10.000. Obrigado, Dani. Então, irmãos, era impagável. A ideia dessa quantia é que era algo impagável. Não dá para pagar. E esse Senhor chamou esse devedor e disse assim, vou vender você, vou vender sua mulher, vou vender seus filhos, para que pelo menos alguma coisa. Não, pelo amor de Deus, ser paciente, tudo te pagarei. Ele conseguiria pagar? Não. Mas ele pede paciência. O que é que o Senhor faz com ele? Vem cá, vou te perdoar. O dinheiro é meu. Se fosse de outro, não, mas é meu. Vou te perdoar. Aquele homem sai, encontra alguém que lhe deve 100 denários. 100 denários, 100 dias de trabalho. E não perdoa. Acho que são 100 denários mesmo, né? No decorrer da parábola. 100 denários dava para ele trabalhar e pagar. Tranquilo, a dívida seria paga. Mas ele não perdoa e manda prender o que era o seu devedor. Irmão, ele foi perdoado por 10.000 talentos. E não perdoou uma quantia inferior, se eu não me engano, de 100 denários. Aí o Senhor fica irritado com ele, manda chamar, vem cá, eu te perdoei aquela dívida e você não perdoou aquela dívida menorzinha? Aí a parábola, é óbvio, está falando da relação nossa com Deus e com as pessoas. Nós salvos, que fomos perdoados pelo sangue de Jesus de uma dívida impagável, por que a gente não consegue perdoar o irmão que não apertou direito a nossa mão? Por que a gente não consegue perdoar o irmão que falou mal de nós? Por que a gente não consegue perdoar uma dívida menor, bem menor do que a que eu tinha para com Deus? É ilógico. E Deus vai cobrar então desse homem. Então vamos fazer. Aí eu queria ler com vocês, Mateus 18, 34. O Senhor indignado
pegou aquele servo e entregou aquele servo aos carrascos. Ele não apenas estaria preso, mas ele estaria em sofrimento, que era uma maneira de fazer com que aquele homem, de alguma forma, arrumasse o dinheiro. Mas eu pergunto, ele ia conseguir arrumar aquele dinheiro? Não. Então ele iria sofrer, isso é uma alusão ao inferno. É um lugar de prisão e de sofrimento, eterno, que ele não ia pagar nunca. Mas o Senhor disse para ele assim, Mateus 18, 34. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Irmãos, então, queria dizer que aquele homem estava eternamente condenado à prisão e ao sofrimento. Irmãos, essa é a relação do homem com Deus. Sua dívida é impagável. Nosso pecado, irmãos, extrapolou todas as chances de pagamento. Então quer dizer que, como não damos conta de pagar com Deus a nossa dívida, qual seria o nosso destino? Sofrimento e aprisionamento eterno. Isso é um símbolo do inferno. Uma prisão que inflige um sofrimento eterno, onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. Tem gente que até essa ideia quer tirar. Não, não existe sofrimento eterno não, gente. A pessoa morre e vira poeirinha. Não existe inferno não. Não existe condenação não. Está na Bíblia, irmão. Vem os teólogos moderninhos aí e querem dizer que não tem inferno na Bíblia. Mas tem. Sofrimento e prisão eterna. Quem está lá não sai mais nunca. Quem está lá não tem descanso nunca mais. Irmãos, é algo só de imaginar já causa sofrimento. Só da gente imaginar uma situação como essa. Então, irmãos, na justiça de Deus, Deus condenou o homem a pagar a dívida. Ele pode pagar? Não. Então ele está condenado ao inferno. Mas em amor, porque Deus é justiça e é amor. No amor de Deus, Ele tomou a nossa dívida. Diga glória a Deus. Ele diz assim, ei, quanto que você deve, Deus? Eu devo tudo, eu não vou pagar nunca. Minha dívida é impagável. É mesmo, filho, para você. Mas deixa eu me dar ela aqui. Deus toma a nossa dívida e quita a nossa dívida. Como que Deus fez isso? Por um alto preço. Um altíssimo preço. Através da pena imposta, do sofrimento imposto e da morte imposta ao seu unigênito, ao perfeito, sem defeito, sem mácula, sem pecado, o inocente Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia! Irmãos, e Ele morreu no nosso lugar, e esse é o Evangelho, é a boa notícia. É a boa notícia de Deus. E nessa resposta, irmãos, a esse dilema, 4 verdades são destacadas. Eu queria, pelo menos, falar de 2 delas. Nesse pagar a dívida, eu queria ressaltar 4 verdades. A primeira, substituição. Diga substituição. A segunda, cruz. São verdades que você vai ouvir durante toda a explanação do Evangelho. A terceira é ressurreição. E a quarta é consumação. Então, eu quero falar pelo menos de 2. A substituição. Como eu disse, irmãos, Deus nos amou. É parte do caráter de Deus. Deus, na sua justiça, não anula o seu amor. Então, Ele ama e esse amor de Deus move Deus. Move. O amor, irmãos, nunca é de palavras, é de atitude.
O amor bíblico não é o amor romântico, platônico, de ideias, não, é de fato, é de atitude. Então, o amor de Deus move Deus a dar o que Ele tinha de mais precioso no céu, que era o seu Filho unigênito. E aí nós temos o texto que nós aprendemos no início da nossa conversão, que é João 3,16, que nem precisa a Sara colocar, porque todos nós já deveríamos sabê-lo de cor, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga assim, deu. Então esse é o amor gera atitude. No amor, Deus deu o seu Filho como sacrifício por nós. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Segundo texto é 1 João capítulo 4, versículo 8, que também mostra esse movimento de Deus. Na justiça de Deus, todo mundo está condenado. Na justiça de Deus, você tem que pagar a sua dívida. Se vira. Mas eu não consigo, justamente, você não consegue não, então vai para o inferno. Ah, meu Deus, Mas no amor de Deus, ele disse assim: eu preciso fazer alguma coisa. E ele manda, ele dá, ele oferece. Uau. A Bíblia diz que por um justo, uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, alguém poderia se animar a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não tinha coisa boa em nós para Deus dizer assim: nossa, vale a pena. Não. Deus correu o risco, irmãos. Deus correu o risco de investir e de que no seu resultado ele não tivesse nada. Como de fato o Evangelho de João começa dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Meu Deus, ele investiu e não teve um retorno? Deus sabia que correria esse risco. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que esse amor de Deus movimentou Deus a fazer isso. Não foi uma imposição, não foi uma obrigação. O amor segue a ideia da voluntariedade. Deus fez isso de forma espontânea. Ele quis. Ele deu seu único filho. 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Em que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não foi uma iniciativa minha, nossa. Mas o amor consiste em que Ele nos amou e enviou, deu, entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, no amor de Deus, Ele envia o seu Filho. No amor do Filho, e nós temos a ideia aqui humana da entrega de Isaac por parte de Abraão. A gente foca só no Abraão, que Abraão entregou o seu filho, seu único filho, a quem ele amava, para obedecer a Deus. Mas a gente esquece do Isaac. O Isaac já era um jovenzinho rapaz. Ele tinha plenas condições de não aceitar aquilo. Irmãos, pela idade do Abraão, se ele teve o Isaac com 100, com quantos anos ele estava naquela ocasião? Aquele adolescentezinho cheio de energia, dava um baile no Abraão, saía correndo, ele não ia pegar nunca. Vai me matar? Estou fora. E ó, tchum! Deixava Abraão para trás. Esse velho ficou doido. Até porque Deus falou, foi com Abraão, não foi com Isaac. Mas ele sabia quem era o pai dele.
ele conhecia o temor do seu pai, ele conhecia a fé do seu pai, e voluntariamente o Isaac se deixa se oferecer. Não vemos o Isaac se esperneando ou resistindo. Abraão não deu uma sedação para Isaac. Ele se oferece, ele permite aquilo acontecer. E ele estava pronto a se deixar sacrificar. A mesma ideia, claro que isso é uma ilustração humana, mas numa proporção infinitamente maior, Cristo Jesus, o Filho unigênito, que conhece muito bem o seu Pai, ele também se oferece, ele não resiste, ele não se coloca numa posição de defensiva, não, ele voluntariamente aceita e se entrega por nós. Porque muito bem poderia dizer assim: pai, essa ideia é muito legal, mas eu não estou disposto a isso. Eu não estou disposto a abrir mão dessa glória que eu tenho. Eu não estou disposto a me esvaziar da minha divindade. Não é que Cristo deixou de ser Deus, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, mas continuava sendo Deus. E se torna homem, passivo ou passível à fome, às fraquezas desse corpo humano, como sono, cansaço, privação, exaustão, angústia, tristeza, tudo isso Jesus vive. Por quê, irmão? Não só foi o amor do Pai, não. Cristo Jesus nos amou. Cristo Jesus entendeu perfeitamente o preço que ele teria que pagar. E ainda assim, em amor, ele se oferece voluntariamente. Ninguém impôs, ninguém obrigou, mas ele se oferece espontaneamente. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. No rolo está escrito ao meu respeito: faça em mim a tua vontade. Irmãos, ele se coloca como alguém disponível. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida. Vamos ler isso, gente, vamos ler. Isso é poderoso, poderoso. Quem abrir, quem está lendo comigo ali, ó. Ninguém tira, ninguém tira. Você acha que foi o César? Você acha que foi o Pilatos? Você acha que foi os líderes religiosos? Ninguém tira a minha vida. Quem está falando aqui? Não, é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Ninguém tira a minha vida. Eu, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos amigos. Então Cristo, ele amorosamente disse assim: eu vou. Foi fácil para Cristo? Como é que é, pai? Eu vou voltar, eu vou me encarnar, eu vou ser um bebê. Tem que passar pelo processo da encarnação. Eu vou ter que aprender a falar. Isso é conjectura, eu fico imaginando isso, irmão. Eu tenho que aprender a falar, eu tenho que ser ninado, eu tenho que alguém me dar de comer. Eu que fiz eles lá, e eles que vão cuidar de mim? É isso? É isso. Vou nascer num palácio, pelo menos 0,00001% do que tem aqui? Não, vai não. Irmão, foi amor demais por nós. Tudo que Jesus se submeteu a viver e, por fim, a entrega da sua vida de forma espontânea, de forma voluntária. Então, queridos,
parte desse plano para resolver esse problema, o Deus Pai manifestou através da substituição. Ao invés dele, o João, o Rafael, o Fábio, ao invés dele, deixa eu ir no lugar dele. E aí Cristo aceitou esse desafio, mas o que viria a seguir? Um elemento chamado cruz. Irmãos, a cruz foi, como você sabe, o instrumento usado para o sacrifício final de Jesus. Nesse instrumento que os historiadores consideram o mais cruel instrumento de tortura de todas as épocas. Irmãos, existia muitos tipos de sentença de morte, mas a morte de cruz era a mais cruel, a mais vexatória, a mais vergonhosa. Era um criminoso, mas não era um criminosinho não, tinha que ser um criminoso nato. Havia um entendimento de que quem fosse pendurado no madeiro não era só um criminoso, era um maldito. Era alguém que nem Deus suportaria ter na sua presença. É um amaldiçoado. E onde Cristo se entrega? Numa cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu estou falando do perfeito, unigênito Filho de Deus, que não teve pecado na sua boca, não se achou engano, que andou, como diz Atos 10, andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, mas ainda assim, por nossa causa, foi considerado um amaldiçoado. E aqui, irmãos, ele se entrega, e a cruz, pela sua crueldade, ela mostra pelo menos duas coisas grandiosas também. Primeira é a hostilidade do homem. Só a cruz para compensar a tamanha hostilidade do homem com Deus, a tamanha aversão do homem com Deus, de um Deus que tanto amou o homem e de um homem que tanto odiou a Deus, a ponto de torturar e matar o Filho de Deus. Mas a cruz também revela, irmãos, a grandeza do nosso pecado. Há quem diga que pecado é coisa que Deus não precisaria se importar. Irmãos, não tem como admitir uma realidade de que o pecado é uma coisinha qualquer, sendo que foi Ele que custou a morte do Filho de Deus. Sendo que foi o nosso pecado, foram as nossas dívidas, que tão volumosas que eram, como eu disse para você no início, impagáveis que eram, que fez Jesus ir para uma cruz, que fez Jesus dar a sua vida nesse instrumento tão vergonhoso, tão vexatório e tão maldito. Só alguém com uma dívida muito grande para ter um preço tão grande quanto a cruz. E foi nessa cruz que Jesus nos substituiu. Porque, irmãos, quem era para estar lá? Éramos nós. Nós éramos os que haviam contrariado a lei e, portanto, nos tornamos malditos. Nós é que somos os transgressores, os pecadores, os que devem de uma forma impagável a Deus, e nós merecíamos essa morte, mas louvado seja Deus, porque houve um substituto. Jesus foi no nosso lugar, Jesus levou os nossos pecados. Irmãos, veja, Jesus não pecou, mas sobre ele Deus imputou o nosso pecado. Abre aí, por favor, Sarinha, Isaías 53, 6, vamos correr. O que é imputar o pecado, irmãos? Não é que Jesus pecou,
mas que isso era uma expressão judicial, era usada no direito, quando alguém recebia a dívida de outro. Então, o outro devedor, talvez alguém que aquele outro se compadecesse, vou pagar por ele, então era imputada a culpa daquele transgressor sobre esse justo. E ele estaria responsável pela dívida daquele outro. Cristo fez isso por nós. Olha o que diz Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado nunca foi de Jesus, mas o nosso pecado foi posto na conta de Jesus. Eu penso, irmãos, uma coisa simples, se você admitiria algo assim. Imagine que amanhã, quando você acordar, e em nome de Jesus isso não irá acontecer, mas você abrir na sua conta e ver que um boleto de um valor que raspou a sua conta e ainda deixou ela negativada no vermelho, foi colocada lá. E você vai ver de quem que é aquilo dali, você não tem a mínima noção, ou se tiver, você vai perceber que não foi você que fez aquela conta, mas você teve que pagar por alguém. Eu pergunto, você aceitaria isso com alegria? Quer dizer, oh glória, aleluia, oh Pai, obrigado. Mas foi isso que aconteceu com Jesus. Uma conta que não foi ele quem fez, um boleto que não foi ele que contraiu, uma dívida que não foi ele quem foi atrás. A dívida era nossa. E Deus, o Pai, colocou a nossa dívida, o nosso pecado, a nossa transgressão, imputou sobre Jesus, e ele agora se tornou alguém legalmente, judicialmente perante Deus, responsável por pagar a nossa dívida. Está assinado, está em cartório, é judicial. Deus colocou sobre Cristo os nossos pecados. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado. Irmão, Jesus nunca, eu estou frisando isso, porque isso é uma verdade indispensável. Jesus nunca, nem um fragmento, nem um estilhaçozinho de pecado, de iniquidade foi achado em Cristo. Nem por pensamentos, nem por intenções, nem por sentimentos, nada. Ele não conheceu pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isso é amar demais. É amar demais. Portanto, quando a gente diz assim, será que eu devo perdoar fulano? A gente não deveria nem perguntar uma coisa assim. Porque se Deus olhou para nós, imerecedores, pecadores, devedores, resolveu dizer assim, eu vou pegar a sua dívida e vou colocar na conta do meu filho e ele vai pagar isso. Pelo amor que ele teve a mim e a você, o que é que nós não deveríamos fazer pelo outro? Amado por Deus que é. Irmão, se Deus fez isso por nós, mínimo do nosso dever é fazer pelo irmão também. Ficar carregando picuinhas, ficar carregando situações de alguém que Deus amou dessa maneira, a gente nunca deveria pensar sequer, cogitar sequer, se iríamos ou não perdoar alguém. Deus pega a nossa dívida e coloca na conta de Jesus, você vai pagar.
Jesus, ele não ficou assim, não, Pai, justiça. Se Jesus tivesse ao mínimo feito isso, o plano de Deus estaria cancelado, Deus não iria até o fim. Por que Deus foi até o fim? Porque o Filho também amou a cada um de nós. E disse, eu vou, pode contar comigo, pode colocar na minha conta, eu vou pagar a dívida deles. Eu vou pagar o pecado que eles cometeram, pode colocar na minha conta. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Eu acho que o ano que vem a gente termina. Oh, Jesus, fecha os olhos, irmão. O Evangelho deve afetar a nossa vida de alguma maneira. Não tem como a gente ouvir sobre um amor, uma abnegação, uma renúncia de si mesmo, e a gente permanecer indiferente. E isso não mover a nós a alguma coisa. Não tem como ouvir e não gerar um mínimo de gratidão em nós. Isso tem que nos afetar, irmãos. Isso tem que mexer conosco. Quanto foi que você pagou? Nada. Alguém pagou por você? Alguém pagou a sua conta? Agradece a Jesus. Senhor, não há palavras em nós que possam expressar a gratidão e o reconhecimento de que o Senhor nos amou de uma maneira que não é compreensível, humanamente falando. Senhor, e ainda que tenhamos a expressão da Tua palavra, do Evangelho, Paulo ainda orou, ele disse, eu oro para que vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Senhor, dá-nos a compreender, abre o nosso entendimento espiritual, muito mais, Senhor, do que a palavra pode fazer. Abre, ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Meu Deus, não foi um amor qualquer, foi de tal maneira. Dá-nos a compreender. Olha, o amor de Deus tem altura, tem profundidade, tem largura, tem profundidade, tem tudo isso. Dá-nos a compreender, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Afeta-nos. Mexe conosco, que sejamos pessoas de fato, que reconhecem isso, mas não apenas aqui na mente, mas na vida. Não tem como uma resposta a esse Evangelho ser uma resposta fria, ser uma resposta indiferente, mas tem que ser calorosa, mas tem que ser vibrante, mas tem que ser uma entrega total, diante de quem tudo entregou por nós. No Senhor como igreja, não apenas o entendimento superficial da verdade, mas uma compreensão profunda, que mude, que transforme as nossas vidas, em gratidão, em reconhecimento, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Graças te damos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, glória seja Deus, dê glória a Deus, querido, dê glória ao Senhor. Obrigado, meu Pai, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, e nós somos gratos por esse grande amor do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia.
Aleluia. Amém, querido. Levante sua mão. Obrigado, Jesus, por essa noite. Eu peço que o Senhor abençoe e leve cada um de volta em paz ao seu lar, à sua casa. Livra-nos do mal, dá-nos uma noite de paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Pelo menos 3 abraços, 2 ou 3 abraços, em nome de Jesus. Rodrigo, Márcia...